Olá e bem-vindo de volta. Meu nome é Sandriana e neste módulo estamos falando sobre adaptação cultural e comunicação no ambiente americano. Este curso usa como livro-texto Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong. E nesta sessão, vamos falar sobre como fazer perguntas sem medo. Muitos brasileiros chegam aos Estados Unidos com um forte desejo de fazer as coisas corretamente. Isso é bom. Mas às vezes esse desejo cria outro problema. As pessoas ficam com tanto medo de parecer despreparadas, desinformadas ou constrangidas que param de fazer perguntas. E esse silêncio pode criar problemas reais. Uma instrução perdida, uma suposição errada, um prazo que você não entendeu, um formulário preenchido incorretamente, uma regra do trabalho que você tentou adivinhar em vez de confirmar. Em muitos casos, o dano não vem de não saber, vem de fingir que sabe. Os seres humanos fazem isso o tempo todo. Preferem parecer confiantes por 10 segundos a evitar um erro que lhes custará 10 dias. No ambiente americano, especialmente no trabalho, na escola e em contextos oficiais, fazer uma pergunta clara costuma ser visto como comportamento responsável. Não como fraqueza, não como burrice, como responsabilidade. Esse é um ajuste cultural importante. Algumas pessoas vêm de ambientes em que fazer perguntas demais pode parecer arriscado. Pode parecer que você está incomodando alguém. Pode parecer que você já deveria saber a resposta. Pode parecer mais seguro ficar quieto e tentar resolver sozinho. Mas nos Estados Unidos, o silêncio muitas vezes é interpretado de outra forma. O silêncio pode ser lido como confusão, ou como falta de interesse, ou como falta de iniciativa. Isso não significa que todo americano seja paciente ou prestativo. Alguns não são. A humanidade continua profundamente comprometida com a inconsistência. Mas o ponto geral continua válido. Em muitos sistemas americanos, fazer uma pergunta clara mostra que você está envolvido e tentando acertar. Isso importa porque a vida nos Estados Unidos funciona com base em procedimentos. As instruções importam, o tempo importa, a documentação importa. Se você não entende alguma coisa, precisa saber como perguntar. Não em pânico. Não pedindo desculpas por existir. Mas com clareza. Vamos tornar isso prático. Imagine que seu gerente lhe dá uma tarefa. Você entende talvez 70% dela. Isso não é suficiente. Se você ficar em silêncio, fizer a tarefa errada e depois explicar que estava confuso, o problema agora é maior. Não porque a confusão seja imperdoável, mas porque você teve a chance de esclarecer e não a usou. Uma resposta melhor seria simples. Só para confirmar, você quer que eu termine isso hoje ou amanhã? Ou, você pode me mostrar um exemplo para eu ter certeza de que entendi corretamente? Quero ser preciso. Posso repetir as instruções para confirmar? Essas são perguntas fortes, são respeitosas, são claras e protegem você. O mesmo vale fora do trabalho. Em uma clínica, na escola, no banco, no DMV, com um proprietário, com uma empresa de serviços públicos. Se algo não estiver claro, pergunte. Se o formulário for confuso, pergunte. Se o prazo não estiver claro, pergunte. Se você não entender o próximo passo, pergunte. Você não precisa perguntar de forma dramática. Não precisa ter sotaque perfeito. Não precisa ter confiança perfeita. Você precisa de uma frase clara. Um dos hábitos mais úteis que você pode desenvolver é este. Pergunte antes que o erro fique caro. Pergunte antes de assinar. Pergunte antes de enviar. Pergunte antes que o prazo passe. Pergunte antes de presumir. Esse hábito sozinho pode lhe poupar dinheiro, estresse e constrangimento. Agora, algumas pessoas não têm medo da resposta. Têm medo da imagem. Têm medo de que fazer uma pergunta as faça parecer fracas, lentas ou despreparadas. Mas, na realidade, uma boa pergunta muitas vezes faz você parecer mais sério, não menos. Por quê? Porque boas perguntas demonstram atenção, demonstram esforço,
demonstram que você se importa o suficiente para acertar os detalhes. E em muitos ambientes americanos, isso importa muito. Uma pessoa que faz uma pergunta inteligente pode ser vista como proativa. Uma pessoa que fica em silêncio e cria confusão evitável pode ser vista como descuidada. Às vezes, isso pode parecer injusto. Paciência. A realidade nem sempre se importa com a interpretação emocional que preferimos. Então, o objetivo não é desejar que o sistema fosse diferente. O objetivo é aprender a funcionar bem dentro dele. Aqui estão algumas maneiras de fazer perguntas de forma mais eficaz. Primeiro, seja específico. Uma pergunta vaga geralmente recebe uma resposta vaga. Em vez de dizer, eu não entendi, diga, entendi a primeira parte, mas preciso de esclarecimento sobre o prazo. Segundo, pergunte uma coisa de cada vez quando possível. Se você fizer 5 perguntas confusas de uma vez, as pessoas talvez respondam só uma. Terceiro, use confirmação. Diga, só para ter certeza de que entendi. Depois repita a instrução com suas próprias palavras. Quarto, anote as respostas importantes. A memória é pouco confiável. O estresse piora isso. Quinto, quando necessário, faça acompanhamento por escrito, especialmente se a questão envolver dinheiro, documentos, prazos, horários ou responsabilidades. Isso não é paranoia. Isso é vida adulta. Também existe uma diferença entre perguntas medrosas e perguntas profissionais. Uma pergunta medrosa pode soar assim: Desculpa. Eu sei que isso provavelmente é uma pergunta boba, mas talvez eu esteja confuso. Esse tipo de abertura enfraquece sua posição antes mesmo de a pergunta real começar. Uma pergunta profissional soa diferente. Você pode esclarecer esta parte para mim? Qual opção se aplica ao meu caso? Qual é o próximo passo correto? Perceba a diferença. Você não está pedindo desculpas por existir. Está buscando informação. Essa é uma forma mais saudável de se comunicar. Há algo mais profundo aqui também. Aprender a fazer perguntas sem medo faz parte de aprender a defender a si mesmo. Isso significa que você para de tratar a confusão como um fracasso pessoal e começa a tratá-la como um problema a ser resolvido. Essa é uma grande mudança. Em vez de esconder a incerteza, você administra. Em vez de adivinhar, você verifica. Em vez de ficar quieto para proteger seu orgulho, você fala com clareza para proteger seu futuro. Isso não é fraqueza. Isso é maturidade. E para imigrantes, visitantes, estudantes e recém-chegados, essa maturidade importa ainda mais. Porque o custo do mal-entendido pode ser maior quando você ainda está aprendendo o sistema ao seu redor. Então aqui está a ideia principal desta sessão. Fazer perguntas não é sinal de que você está atrasado. Muitas vezes, é sinal de que você está levando a realidade a sério. Nos Estados Unidos, perguntas claras muitas vezes economizam tempo, evitam erros e demonstram responsabilidade. Portanto, não espere pelo inglês perfeito. Não espere pela confiança perfeita. Não espere até que o problema fique maior. Pergunte cedo. Pergunte com clareza. Pergunte com dignidade. Na próxima sessão, vamos falar sobre como evitar confusão no trabalho e na vida cotidiana. Porque muitos problemas não começam com más intenções. Começam com expectativas pouco claras, suposições ruins e pessoas que acharam que entendiam mais do que realmente entendiam. Para aprofundar este tema, leia a parte correspondente de Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, o livro-texto usado neste curso. Você pode encontrá-lo no Clube de Autores e, dependendo do formato e da disponibilidade, ele também pode estar disponível na Amazon, Mercado Livre, Estante Virtual, Google Play, Rakuten ou Apple. Vejo você na próxima sessão.